Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 12, que diz: Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Bom, queridos, veja que vamos ver o contexto dessa frase, né? Jesus estava explicando para Filipe e os demais apóstolos que ele e o Pai são um. Então Jesus deixou claro a divindade dele. E aí Jesus diz para Filipe: olha, Filipe, creia pelos ensinos que eu apresentei, que o ensino é o mesmo do caráter de Deus, e também pelas obras que eu tenho realizado. Bom, Filipe poderia argumentar, claro, de uma forma falsa, de uma forma enganosa. Ah, não, esses ensinos não são exatamente os de Deus. Ou então, esses milagres, tem pessoas que forjam milagres, que são mágicos, que são indutores de pessoas, sugestionadores. Na verdade, aqueles milagres são falsos. Né? Ou seja, não que isso desabonaria o que Jesus havia dito, mas poderia se entrar numa argumentação, numa discussão sobre isso. Então Jesus vem e diz: olha só, Filipe, se você não está acreditando no que eu disse, ou nessas obras, não que Filipe não estivesse, mas para deixar mais claro, Jesus diz: olha, vou lhes dar mais um sinal. Se os meus milagres talvez fossem forjados, mas uma coisa eu não posso forjar: um milagre depois de eu morrer, realizado por vocês, sem qualquer interferência minha. Então vocês vão poder ver diante dos olhos de vocês o meu poder realizando uma obra, mesmo depois de eu tendo partido. Então esse é o grande princípio aqui. Eu vou provar a minha divindade, dando poder a vocês, para vocês fazerem obras não somente iguais às minhas, mas ainda maiores. Então veja o detalhe. Primeiro, toda operação de milagre é através de Jesus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Oramos por uma cura em nome de Jesus, por uma bênção em nome de Jesus. Porque não é o poder da pessoa. A pessoa não tem poder nenhum. É Jesus operando através de nós e o mais importante, prestem atenção nisso, é Jesus operando através de nós e apesar de nós. Porque todos pecaram. E quem diz que não peca é mentiroso. Então, essa obra maravilhosa não é feita por causa da nossa imensa justiça, pela imensa santidade de uma pessoa. Isso é engano, isso é falso. Não. A Bíblia nos diz que a maior justiça de um homem diante de Deus não passa de um trapo sujo, imundo e podre. Porque nós somos muito imperfeitos. Talvez a gente não consiga detectar toda essa imperfeição, mas Deus sabe e conhece. Então toda obra que é realizada, mesmo que se for maior do que a de Jesus, é uma obra realizada por Ele, pela misericórdia dEle e apesar de nós. Por isso que tanto o Evangelho insiste, repete, fala, ninguém se glorie. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Soberba não cabe no Evangelho. Agora, que obras maiores são essas que seriam realizadas pelos discípulos? Bom, maiores porque, veja só, Jesus era uma pessoa só. Então, enquanto em carne, ele tinha limitação de tempo, de espaço. Agora, ele partindo para a eternidade vai poder realizar obras através de centenas, milhares, centenas de milhares de pessoas. Né? Enquanto estava em carne, por exemplo, quando ele estava em Samaria ou em Cafarnaum, ele só podia estar ali, enquanto em carne. Agora, na eternidade, ele pode estar em 1000 cidades ao mesmo tempo. Então, primeiro, a realização vai ser maior em quantidade de milagres sendo realizados através de seus mais diversos discípulos e também maior em quantidade em termos de pessoas convertidas.
Por exemplo, quando Jesus foi assunto aos céus, ele tinha cerca de 500 discípulos mais próximos. Agora, já na primeira pregação do apóstolo Pedro, 3.000 se converteram num único dia. E numa segunda pregação, esse número chegou a 5.000. Se nós formos falar dos convertidos através do apóstolo Paulo, então ultrapassem muito o número de convertidos pelo ministério físico de Jesus. E é óbvio, queridos, isso é muito importante também. Mais um detalhe muito importante. Converter um pecador, libertar uma alma da escravidão, é uma obra 1.000 vezes, 1 bilhão de vezes mais importante do que uma cura. Você cura o pé da pessoa, daqui a 1 ano, a pessoa pode ter uma outra doença em outro lugar e aquela pessoa vai morrer. Correto? Então toda cura é, por definição, passageira. Porque todos vamos morrer, queridos. Se a pessoa contrair um câncer e for curado, ótimo. Ganhou ali 10 anos de vida, mas são 10 anos de vida e vai morrer. Agora, converter uma pessoa é você dar uma cura, não de 10 anos, não um prolongamento de vida de 10 anos, mas prolonga a vida da pessoa infinita e eternamente. Então não há nem padrão de comparação entre a salvação de um pecador e uma mera cura. Nesses termos de magnitude, a cura, se comparado, é uma bobeira, é uma besteirinha. A conversão é o que mais importa, é uma alma a mais na eternidade no céu e junto com Deus. É por isso que Jesus diz, lá em Lucas capítulo 10, é relatado, que Jesus enviou 70 discípulos que ele tinha para pregar o evangelho, e depois esses 70 voltaram com grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Lembra que eu falei? Porque nós oramos pelo nome de Jesus, porque é o poder dele. Os demônios se submetem pelo teu nome. E aí Jesus lhes diz: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. E aí Jesus explica: contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Antes, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então Jesus deixa bem claro o que é mais importante. É a salvação de uma pessoa. Expulsar demônios, curar, profetizar, eu estou vendo tal coisa. Isso, queridos, tudo é de menor importância. Importantes são almas na eternidade. Isso é o que mais importa. Agora, geralmente, as pessoas invertem isso, como as pessoas não têm a mentalidade do evangelho. Elas acham interessante, maravilhoso uma cura de um câncer. Agora, uma pessoa que é salva, que legal, muito, muito interessante. Não dá valor. Libertar uma pessoa da maldade e dos danos que ela causa a ela mesma, aos outros e a si, principalmente na eternidade, isso sim é o mais importante. Então, as obras dos discípulos seriam maiores em quantidade, pelos fatores que já expliquei, maior em extensão, porque o ministério de Jesus, pelo pouco tempo que ele tinha, foram 3 anos e meio apenas, ele ficou apenas circunscrito a Israel e aos arredores. Agora, os apóstolos, eles tinham muito tempo, então eles se espalharam pelo mundo inteiro. Então a pregação foi muito mais longe. Então é uma obra maior. E também, como já falei, maior em tempo, porque Jesus, como ele está dizendo aqui, porque eu vou para o Pai. Por que as obras de vocês vão ser maiores? Porque eu vou para o Pai, ou seja, o meu tempo aqui findou. Foi um tempo muito curto. Agora vocês vão ter décadas, vão ter séculos, vão ter milênios pela frente para realizar obras. Então, tendo tanto tempo, é claro que as obras de vocês vão ser muito mais volumosas e maiores. Então, está aí a explicação, maior em quantidade, em extensão e em tempo. E tudo isso, e principalmente em termos de pessoas sendo salvas. Isso é o mais importante, que a gente coloque isso na mente, queridos. Eternidade e pessoas libertas de serem más. Queridos, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.